Isso aí, seguindo com a nossa pílula de desenvolvimento para a liderança. Aquela pílula que a gente tem que tomar todo dia para crescer. E aí entrou um tópico muito bom. Eu trouxe para vocês a trilha de desenvolvimento. Primeiro, o outro a gente falou das entregas, o que você precisa fazer. Só que para você fazer todas aquelas entregas, você precisa treinar, você precisa ficar bom em algumas ferramentas. E vamos aí. O primeiro que eu trago é assim, feedback. O feedback é mega importante para você na liderança. Ontem mesmo eu vi um post no LinkedIn falando que feedback não dá resultado, que feedback é do passado. Isso é para quem não sabe trabalhar a ferramenta. Isso é para quem tem preguiça de preparar um feedback. O feedback não é aquele que a gente pega no corredor a pessoa e conversa com ela. Oh, foi muito bom, valeu, tô com você, tamo junto. Isso não é feedback. Isso é qualquer coisa, menos feedback. Motivacional, bem fraco, pode ser. O feedback tem que ser preparado. Ele tem que ser praticado antes. Tem que ter os tópicos, tem que saber o que você vai combinar com a pessoa, o que você vai pontuar com ela. Normalmente a gente vê os negativos, né? O feedback negativo é o que a gente mais encontra. O positivo, o máximo, e aí foi muito bom. Isso para mim não é feedback, como eu já disse. E aquele também do silêncio, que é o pior de todos, que a pessoa não sabe que está errando e você deixa a pessoa fazendo. Feedback é uma ferramenta que eu amo ensinar. Tenho vários exercícios e eu falo, aprenda a dar feedback. Ele dá resultado. Outro ponto muito importante é treinamento. Como que você pode ministrar treinamento para a sua equipe? Às vezes a gente pode até terceirizar isso, mas eu na liderança, na gestão, sempre gostei de aplicar os meus treinamentos, de saber o que eu tenho que mudar e o que eu tenho que treinar dentro da sua equipe. É aquele momento que você vai orientar, direcionar, você vai mostrar quais são os valores da empresa, a perspectiva onde você vai chegar. Outro ponto muito importante são valores e propósitos. Viva pelos valores da empresa. Você já escreveu quais são os valores da empresa? Você sabe qual é o ambiente que todo mundo vê dentro da empresa? Esses são os valores. O que é importante? Por que tem alguns que eles não ficam dentro da empresa? Pense se não são os valores. Se os seus valores, o da empresa, eles estão bem alinhados. Outra coisa, o propósito. Qual é o propósito que motiva todos dentro da empresa? Ganhar dinheiro? Não é só isso. Isso não é propósito. Então, na trilha de desenvolvimento, você tem que saber feedback, dar treinamento e, principalmente, ter os seus valores e propósitos muito claro para você e para a sua equipe. Outro ponto importantíssimo chama-se assertividade. Sabe quando você precisa pontuar alguns comportamentos, objetivos comuns, falar um não em alguns momentos? Isso chama-se ser assertivo. A assertividade é quando você consegue impor o que você precisa impor sem ofender o outro, com todo respeito. Isso é ser assertivo. O não assertivo também é aquele que fica em silêncio, que não consegue se impor e deixa a equipe fazer tudo. Então, essa ferramenta da assertividade foi a primeira ferramenta que eu comecei a desenvolver, a primeira que eu aprendi a trabalhar. A assertividade é uma base importantíssima para você na gestão. Se você tem essa dificuldade, você vai gostar do meu treinamento. Outro ponto muito importante é reconhecimento. A gente não tem o costume de comemorar as conquistas. A gente não comemora, gente. A gente, infelizmente, no Brasil, a gente não sabe comemorar o que a gente conquista. A gente tem medo, tem vergonha, acha que não pode. Se eu comemorar, minha equipe vai achar que está tudo bem.
Não é. Comemoração não é para isso. Comemoração é para mostrar o reconhecimento de uma meta batida, de uma empresa que está dando lucro, de uma equipe que entregou um projeto. É para isso. E as recompensas não precisa ser dinheiro, às vezes um simples bombom para cada um na mesa da pessoa. Isso já é o suficiente. Tem um livro em inglês, mas deve ter em português também, que é 1001 Maneiras de Recompensar ou Reconhecer o seu colaborador, a sua equipe. Tem que ter um cafezinho, algo que mostra a importância dele. Isso vem de você, não é da sua equipe. É você que tem que fazer. É um desenvolvimento seu. Outro ponto muito importante é sobre gestão de pessoas. Ter a equipe certa no lugar certo. Você quer ter uma gestão tranquila? Você quer ter vida? Então aprenda a contratar certo. Na hora da seleção, você saber se ela está dentro exatamente da função. E qual é o ponto forte dela e o ponto fraco também. O que você pode usar dela ou o que você tem que delegar, o que ela não sabe fazer. Certo? Então é isso. Essa pílula eu acredito que sai muita informação, tem muito treinamento, mas foque nisso. Olhe bem para ele, faça suas anotações. É essa trilha que ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida, eu treinei e pratiquei. E ensinei como tem que ser líder. Certo? Então é isso daí. Seguimos para a próxima pílula e eu espero vocês no próximo encontro.